Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Defensores públicos entram com ação na Justiça para que seja decretado novo lockdown no Maranhão. Justiça tem 48 horas para analisar se determina o bloqueio das atividades no estado. Janeiro registra aumento de casos da Covid-19 em Imperatriz e Prefeitura determina novas medidas de distanciamento social. Prefeitura de São Luís disponibiliza número de WhatsApp para que idosos possam fazer cadastro e receber a vacina. E ainda, policial é suspeito de ameaçar vizinhos depois de uma discussão em um condomínio em São José de Ribamar. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa com a notícia de que o Maranhão pode voltar a ter o bloqueio total das atividades em razão da pandemia do novo coronavírus. 3 defensores públicos entraram com uma ação na Justiça, que tem um prazo de 48 horas para decidir se aceita ou não e decreta o lockdown. Na ação, os defensores pedem que a Justiça determine o lockdown em um prazo de 48 horas e que ele dure pelo menos 14 dias. Além disso, na visão dos defensores, a medida deve ser adotada sempre que os leitos de UTI da rede pública ultrapassar o limite de 80% de ocupação. Também foi pedida a proibição de eventos públicos ou privados, independentemente do número de pessoas, e a proibição de música ao vivo ou ambiente em bares e restaurantes, sempre que a taxa de ocupação de leitos ultrapassar os 70%. A ação pede também a determinação para que o Estado limite o funcionamento do transporte público ao mínimo necessário ao deslocamento de pessoas que trabalhem em serviços essenciais e que indique regras para o funcionamento. A análise cabe à Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. O titular, o juiz Douglas de Melo Martins, determinou em maio do ano passado o lockdown na capital e nos outros 3 municípios da ilha. Foi a primeira região do país a adotar a medida considerada mais extrema sobre restrições. Na época, a medida durou 17 dias. O documento, assinado pelos defensores públicos Clarice Viana Binda, Cosmo Sobral da Silva e Diego Carvalho Burgues, pede ainda um protocolo para a reabertura das atividades econômicas, enquanto o coronavírus continuar em circulação. Em uma postagem em uma rede social, o secretário de Estado da Indústria e Comércio, Simplício Araújo, escreveu que respeita a autonomia do judiciário, mas que considera que, em razão dos esforços adotados pelo governo, não há razão para medida extrema nesse momento, e pediu diálogo. E nessa mesma rede social, o governador Flávio Dino também fez uma postagem comentando esse assunto na tarde de hoje. Ele disse o seguinte: finalizei agora a reunião com o comitê científico que nos assessora quanto ao coronavírus. Constatamos o crescimento de casos, definimos medidas relativas à ampliação de leitos e outras providências. Mas, sublinho, disse o governador, não cogitamos de novo lockdown nesse momento. E mais embaixo ele comentou a postagem que nós acabamos de ver também sobre o secretário Simplício Araújo. Vamos aproveitar então e ver como é que está a situação aqui no estado, com os números divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a situação da pandemia. Nós temos, nesse momento, 208.198 casos confirmados da doença desde o início da pandemia no ano passado até agora. Novos casos nas últimas 24 horas confirmados, 549. Casos ativos no momento são aquelas pessoas que estão em tratamento ou em casa ou então em hospitais contra a doença, 7.358. Passamos de 196.100 recuperados. O número de mortes ultrapassou a marca de 4.700 e 11 pessoas perderam a vida por conta da Covid-19 somente nas últimas 24 horas. Temos também dados sobre a ocupação de leitos de UTI, que inclusive fazem parte desse pedido dos defensores para que seja decretado o lockdown aqui na região metropolitana de São Luís. Temos a ocupação de leitos na capital, nesse momento chegando a 85%.
85,59%. Na região de Imperatriz, 84,38%. Esse número já foi maior, já ultrapassou os 90% em Imperatriz. Nas demais regiões do estado, esse número cresce mais um pouquinho, mais uma vez, chegando a 45,95% de taxa de ocupação. E olha só, um incêndio atingiu na tarde de hoje uma área com 50 leitos para a Covid-19 no Hospital Aquiles Lisboa, aqui em São Luís, que tinha sido inclusive inaugurada na manhã de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por conta de um problema em um ar-condicionado. O fogo atingiu parte do teto do hospital. No momento do incêndio não havia pacientes, ninguém se feriu, ainda bem, e também não houve danos nos leitos. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o princípio de incêndio foi devidamente controlado e o incidente não afetou o atendimento do hospital, que segue funcionando de forma regular. E enquanto a Justiça decide se vai voltar a ter o bloqueio total das atividades ou não, a vacina para os idosos continua aqui na capital. Tiago ficou emocionado ao ver a bisavó sendo vacinada. O pai dele tinha obesidade e foi uma das primeiras vítimas fatais da Covid-19 no Maranhão em março do ano passado. Bem no começo da pandemia a gente perdeu o meu pai para o Covid mesmo e é uma sensação de renovação. Ele recebeu ontem a ligação confirmando a disponibilidade da vacina da dona Adelaide. A idosa de 95 anos é diabética e o isolamento é um desafio que, com o passar dos meses, foi ficando cada vez mais difícil. Mas dona Adelaide tem enfrentado tudo com leveza. Mas eu espero que, dentro dos meus 95 anos, Deus me dê mais dias para mim palmilhar este chão que Deus nos deu, esse chão que é abençoado por Ele. O cadastramento das pessoas acima de 85 anos para receber a imunização começou a ser feito no dia 28 pela internet. Só é possível receber a vacinação após o retorno da Secretaria Municipal de Saúde, que indica o horário e local da imunização. Antes do idoso ser vacinado, os profissionais da saúde realizam um questionário de segurança para confirmar se ele está apto a ser vacinado. Quem está apresentando quadro gripal, por exemplo, não pode receber dose do imunizante. Após a vacinação, o idoso precisa aguardar de 25 a 30 minutos para garantir que não haverá reação. Até o momento, não houve registro de reações atípicas em vacinados contra coronavírus no Maranhão. Bom, exatamente. Nós já iniciamos a vacinação dos idosos acima de 75 anos através do nosso cadastro. O cadastro é feito no site da Prefeitura, na plataforma Vacina São Luís. Esta semana, a Secretaria disponibilizou um número de WhatsApp para correção de erros no cadastro. Através do número 991744442, é possível atualizar os dados registrados de maneira equivocada para conseguir finalizar o cadastro e entrar na fila de espera pela vacina. As imunizações têm ocorrido em ritmo acelerado na capital maranhense. Além do sistema drive-thru na UFMA, o Centro Municipal de Vacinação continua atendendo o público-alvo. Mais de 24 mil pessoas já foram imunizadas aqui em São Luís. A cidade recebeu 2 lotes de vacina, um da Coronavac e o outro de Oxford AstraZeneca. A expectativa é que até o fim dessa semana o município receba mais doses da vacina Coronavac. E acredito que amanhã, no mais tardar depois de amanhã, nós receberemos novas doses de Coronavac e aí sim uma terceira remessa para que a gente possa dar continuidade à nossa vacinação. Daqui a pouco você vai ver que janeiro registrou aumento de casos da Covid-19 em Imperatriz. E ainda, a polícia tem 30 dias para concluir inquérito contra policiais militares suspeitos de matar auxiliar de perito na capital. Até já. De volta, e você vai ver que em Imperatriz a Prefeitura decidiu suspender pelos próximos 30 dias a realização de shows e eventos, tanto em espaços públicos ou privados, por conta do aumento de casos da Covid-19. Mais de 80% dos leitos de UTI estão ocupados na cidade. Em Imperatriz já são 9.164 casos registrados do novo coronavírus. Já no último trimestre, a pandemia entrou em estabilidade no município com uma queda acentuada de casos.
Mas em janeiro, os contágios voltaram a crescer, acendendo um sinal de alerta. Quando a gente observa os números de dezembro, para janeiro. Dezembro a gente fechou com 311 casos, janeiro com 508. Então teve essa oscilação para cima, aumentou o número de casos e também a ocupação dos leitos também aumentaram. Com esse crescimento da Covid-19 observado no início do ano, o município decidiu editar novas regras para o funcionamento de bares, restaurantes e similares. E também proibiu pelos próximos 30 dias a realização de shows e eventos, sejam públicos ou privados. No mês de janeiro foram registrados 508 casos de Covid-19 em Imperatriz. Por isso, a Prefeitura decidiu tomar essas medidas como forma de prevenção para evitar o aumento de contágios aqui na cidade. Fica proibido qualquer apresentação artística, seja de cantor ao vivo ou DJ, ou em geral, do dia 11 ao dia 21. Qual o objetivo? Inibir as festas. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque estão presos os 2 policiais militares suspeitos de matar o auxiliar de perito Salomão Matos dos Santos. O inquérito deve ser concluído nos próximos 30 dias. Este carro branco sem placa foi recolhido e faz parte das investigações da Polícia Civil. O inquérito apura se ocupantes do veículo dispararam contra um auxiliar de perícia médica da Polícia Civil. Os policiais militares, o tenente e o soldado se apresentaram depois de 5 dias da morte de Salomão Matos. Eles prestaram um depoimento aqui na sede da Superintendência Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa por mais de 5 horas. O Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão tem acompanhado as investigações que estão em fase avançada. Vale acrescentar também que hoje pela manhã já estive com o senhor secretário de Segurança, Jefferson Portela, pedindo também providências e que os responsáveis por esse fato criminoso sejam responsabilizados na forma da lei. A Comissão de Direito Militar da OAB acompanha os procedimentos. A presidente diz que após a apresentação dos suspeitos, eles foram afastados das funções e os procedimentos administrativos já foram iniciados. Foi apurado que, está saindo uma série de entrevistas como se fossem policiais do velado. Não são do velado, tá? Quero deixar isso bem claro. E os atos desses policiais que houve foram atos isolados, não é de trabalho oficial dos militares, inclusive eles foram afastados. Imediatamente foi aberto procedimento administrativo, já está sendo apurado, inclusive eles já se apresentaram também, e nós estamos acompanhando. O encerramento do processo administrativo deve ser em 30 dias. Esse inquérito dura no máximo de 30 a 60 dias e caso eles sejam realmente tido como culpados, poderá ter a possibilidade, sim, de expulsão da corporação. Agora a política, porque na manhã de hoje as sessões na Câmara de Vereadores aqui de São Luís foram retomadas. A abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de São Luís foi com a execução do hino nacional. Logo em seguida, houve o pronunciamento do prefeito de São Luís, Eduardo Braide. A Prefeitura de São Luís já teve a oportunidade de encaminhar mensagens que já foram votadas aqui na Câmara Municipal no período do recesso. É bom que se diga que houve a criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Subprefeitura da Zona Rural. Então, esse ato demonstra a verdadeira harmonia entre o município de São Luís, a Prefeitura de São Luís e a Câmara Municipal, que eu tenho certeza vai acontecer ao longo dos 4 anos de gestão. Na sequência, parte dos vereadores tiveram 2 minutos para falar. Todos fizeram questão de dirigir a palavra de boa sorte a Eduardo Braide e citar rapidamente as prioridades mais urgentes. Para o líder do governo na Câmara, o fechamento de agências do Banco do Brasil e o plano diretor para a cidade. Uma audiência pública pacífica com a presença das entidades, associações do COTRAC, no sentido de discutir por que uma agência bancária vai fechar quando ela dá lucro. O atual momento de pandemia também foi lembrado. O vice-presidente da Casa aproveitou a presença do procurador de Justiça do Ministério Público para se colocar à disposição das ações de controle da Covid-19 na capital São Luís. Essa Casa sempre teve cuidado durante toda a pandemia, fez comissão de avaliação, comissão de monitoração a respeito da pandemia no município, vai continuar fazendo isso. Mas uma das funções, como isso aqui é uma caixa de ressonância da sociedade,
que a gente quer? A gente quer que a população tenha conscientização. Apesar dos 31 vereadores que compõem a casa terem comparecido, as sessões devem acontecer ainda de forma híbrida e respeitando as recomendações sanitárias. Temos desafios a serem enfrentados pela Câmara Municipal, sobretudo diante da pandemia, sobretudo nas áreas de saúde, educação e retomada do impulsionamento da nossa economia. O trabalho começa agora e tenho certeza que a Câmara Municipal vai estar atenta a qualquer situação que envolva a cidade de São Luís. A Câmara de São Luís teve uma renovação de quase metade das cadeiras. Dos 31 vereadores, 14 foram eleitos pela primeira vez na última eleição de 2020. Natural essa mescla de juventude com a experiência. A Câmara foi oxigenada, mas tenho certeza que com diálogo chegaremos a dias melhores e soluções para a cidade de São Luís. E o senador Everton, do PDT, vai ocupar a 4ª secretaria da mesa diretora do Senado Federal. Ontem, o senador Rodrigo Pacheco foi eleito novo presidente do Senado e hoje os parlamentares se reuniram para definir os demais integrantes da mesa. Hora do Giro de Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão vai analisar nesta quarta-feira projeto de decisão normativa da Secretaria de Fiscalização do órgão, voltado para o controle da campanha de vacinação contra a Covid-19 em todo o estado. A decisão obriga os gestores públicos estaduais e municipais a divulgarem os planos de vacinação em seus respectivos portais da transparência, sob pena de pagamento de multa. Além da publicação dos planos nos portais, Estado e municípios terão ainda que enviar toda a documentação relativa ao órgão de controle via sistema eletrônico e também responder a um questionário relacionado à execução do serviço de imunização. E as matrículas para os alunos que devem ingressar no primeiro ano do ensino médio já começaram em boa parte dos municípios maranhenses. Mas aqui em Imperatriz, os pais e responsáveis vão aguardar mais um pouco até que o ano letivo de 2020 esteja inteiramente finalizado na rede municipal. A pré-matrícula na rede estadual para esses alunos será de 1 a 5 de março, com a previsão de início das aulas no dia 17. Em outras cidades que fazem parte da regional de Imperatriz, a pré-matrícula começou nesta segunda-feira e vai até o dia 5 de fevereiro, com a previsão para o início das aulas do ano letivo de 2021, no dia 22 deste mês. Ao todo, 15 municípios fazem parte da regional de Imperatriz. A Polícia Militar flagrou um jovem com arma de fogo artesanal calibre 12 dentro de uma farmácia no bairro Campo de Belém. Os agentes do Esquadrão Águia, que fizeram ronda naquele momento, avistaram um suspeito que estava na companhia de outro jovem de 18 anos, entrando na farmácia localizada na Avenida Walter Brito. Os policiais fizeram a abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram com ele a arma que estava carregada com uma munição intacta. Os dois jovens foram apresentados na delegacia do 1º Distrito Policial de Caxias, junto com a arma de fogo apreendida. E daqui a pouco, a confusão entre moradores de condomínio que virou caso de polícia em São José de Ribamar. Até já. E uma confusão entre moradores de um mesmo condomínio em São José de Ribamar terminou em briga e o caso foi parar na justiça. As imagens mostram o momento do desentendimento entre o morador e o porteiro. Da varanda, vizinhos gravaram a cena. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Na sequência, outros moradores revoltados tentam intervir. É aí que uma discussão entre condôminos se transforma em uma briga generalizada. Tá armado, ó. Segundo testemunhas, o policial militar estava bebendo desde a manhã do domingo. À tarde, ele veio para a área de lazer e foi informado de uma norma que existe aqui no condomínio. É proibido beber nas imediações da piscina. Quando a noite caiu, um amigo do PM tentou entrar sem se identificar. E foi aí que a confusão começou. Quem presenciou a cena e não quis gravar entrevista, confirmou que o PM ainda não apareceu no condomínio que fica em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o policial foi autuado em flagrante por abuso de poder.
Uma ótima noite para você.